Oi, gente! Então, hoje estou aqui na minha cadeira de balanço, cadeira de amamentação que eu já comprei. Vou contar dela no próximo diário. Mas hoje, eu vou contar, como eu prometi, como é que foi o primeiro trimestre. Eu resolvi fazer assim para que a gente não fique muito picado, né? Muita coisinha, porque o primeiro trimestre tá muito ligado a sintomas, a descoberta e tal. E eu vou falar sobre eles, que eu sei que tem muita gente que fica curiosa. Eu sou uma dessas pessoas que adora ver diários de gravidez para entender como é que funciona, quais os sintomas, como é que tudo acontece. E é bem interessante, né? Porque para cada mulher pode acontecer de uma forma diferente, então sintomas diferentes e tudo mais. Mas eu não vou manter só a isso, também vou falar um pouco sobre como é que funciona aqui na Áustria especificamente e também de outros países que eu conheço, vou falando também. Como eu falei no primeiro vídeo, né, onde eu contei sobre a descoberta e tal. Se você não assistiu, vou deixar nos cards aqui na descrição do vídeo também, para você poder assistir como é que foi a descoberta, como é que foi o planejamento, a preparação. E hoje eu vou contar então o primeiro trimestre e no próximo diário eu vou contar o quarto mês. No momento, atualmente, eu tô com 17 semanas, eu completei 2 dias atrás 17 semanas, então a gente tá na 18ª semana, quase na metade, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos lá. No primeiro vídeo, como eu falei da descoberta, do planejamento. O neném foi planejado, eu e o Jean queríamos já há bastante tempo, na verdade, a gente já planejava, já pensava quando é que vai ser, quando é que não vai ser. A gente pensou até o ano passado, mas daí aconteceram outras coisas e tal. E a gente colocou como data limite, digamos assim, né? Porque a gente vai colocando outras coisas na frente, tal, planos. A data limite pra gente começar a construir uma família, ter filhos, já que a gente quer ter alguns filhos, né? A gente não quer parar no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. A gente quer ter uma família grande. Claro que esses planos são planos, né? E podem mudar, mas a gente colocou como tempo limite esse ano. Tenho 31 agora, né? Engravidei um pouquinho antes dos 30, antes de fazer 31, uns dias antes, então eu tinha 30 ainda quando eu engravidei. E o Jean tinha 42, vai fazer 43 esse ano. A gente tem 12 anos de diferença. Então a gente colocou, vai ser esse ano, né? Já que a gente quer ter uma família grande, pra gente ter tempo aí de fabricar tantos filhos que a gente quer, sei lá como é que vai ser. Mas aí aconteceu, né? Então a gente começou a tentar, eu queria que o bebê nascesse no início do ano, exatamente para aproveitar que nascesse no inverno, mas não no alto inverno. Eu queria que nascesse já mais pro final do inverno, e a gente conseguiu então esse feito, né? Que é uma coisa realmente que não dá pra gente planejar perfeitamente, porque quem já tentou engravidar, né, sabe que não é sempre que a gente engravida de primeira, é muito difícil. Eu não engravidei exatamente de primeira, apesar da primeira vez, na primeira tentativa ter engravidado, só que a gestação não foi pra frente, e daí eu engravidei no terceiro mês. No segundo mês a gente tava viajando, não deu pra fazer o que precisava, e no terceiro mês, então, terceira tentativa, a gente conseguiu engravidar. E o bebê, então, tá previsto pro início de março, mas, né, sempre pode variar um pouquinho. Então, como é que foi, né, depois da descoberta que eu mostrei, né, no último diário, que a gente fez o teste junto, né, pra quem viu, realmente não tinha muito, né, aquela coisa, eu pensava lá antes de engravidar, eu pensava, quando engravidar, vou fazer uma surpresa pro pai e tal, não sei o que, mas a gente tava planejando junto, não tinha muita surpresa. O que aconteceu foi que, na primeira vez, nessas três vezes que a gente tentou, no primeiro mês que a gente conseguiu engravidar, eu fiz o teste e deu positivo uns 3 ou 4 dias antes da menstruação atrasar. E deu positivo, só que a menstruação ainda veio naquela semana. E depois, no segundo mês, por mais que a gente não tenha conseguido ali fazer o que tinha que fazer do jeito certo, eu ainda fiz o teste em farmácia. No dia que a menstruação deveria descer, ela demorou um dia a mais pra descer, mas provavelmente foi porque a rotina, a gente ficou 21 dias viajando, então foi a rotina diferente e tal, ela acabou atrasando um dia. O que também é comum pra mim, que a minha menstruação, o meu ciclo varia de 2 a 4 dias mais ou menos, né? Então pode ser que tenha sido normal. Eu fiz o teste no dia e deu negativo. E de noite já, quando eu sempre faço de manhã, né? Uma coisa que muita gente erra, tem teste negativo porque faz o teste no meio do dia. Não se faz o teste no meio do dia, tem que fazer no primeiro xixi da manhã, porque é o xixi que tá já mais denso ali, tem mais chances de ter o hormônio realmente, né? O xixi diluído não adianta. Então eu fiz o teste, de noite veio a menstruação. Daí
tudo bem. Eu disse pra mim mesma, não vou mais fazer teste antes da menstruação atrasar, e eu vou deixar ela atrasar pelo menos uns 3 ou 4 dias, porque desse jeito pode ser que minha menstruação pode vir, normalmente vem dentro de 30 dias, mas pode vir até 32, 33 dias, então assim, não vou mais fazer isso, não vou mais passar por isso, que é frustrante, né, a gente fazer o teste e dar negativo. Daí eu fiz o teste, dessa vez com 2 ou 3 dias de atraso, agora não tô lembrando bem. No vídeo no vídeo que a gente gravou fazendo o teste, eu falei 2 dias, então acho que foi isso mesmo, acho que a minha menstruação é pra vir na quinta e no sábado a gente fez o teste. Mas dessa vez eu tava com sintomas. Na primeira vez que eu engravidei eu também tava com sintomas, só que diferentes. Na primeira vez eu estava com sintomas, no primeiro mês, né, eu tava com sintomas de enjoo, tontura e tal, uma sensação assim de como se a minha labirintite, eu tenho problema com labirintite, tivesse atacado de novo, e eu fiquei, provavelmente deve ser, mas só que, né, não foi pra frente. Daí, dessa vez, então, quando aconteceu de verdade, os sintomas que eu comecei a sentir foram, uma semana antes da menstruação atrasar, eu comecei a sentir dores pontadas do lado esquerdo. Eu sabia que, assim como aconteceu na primeira, que eu tive também essas pontadas, que era a anidação. Dava o tempo certinho, eu fiz as contas, eu sabia que dia que a gente tinha feito o que tinha que fazer, né, pra fazer o bebê, eu sabia que dia que eu tinha ovulado, porque eu acompanhei com um teste de ovulação, então eu sabia o dia exato que eu engravidei. Daí eu fiz as contas, eu sabia fazer 5 ou 6 dias que a gente tinha eu tinha ovulado, então eu sabia que era provavelmente anidação, mas eu não tinha certeza, eu não queria colocar expectativa nenhuma. E além disso, eu também tive dores nos seios, dores muito fortes, coceira muito, muito, muito forte, estavam muito inchados. Eu senti eles muito quentes, febris, assim, uma sensação bem estranha, assim, que eu senti, a única vez que eu senti isso foi na vez que eu engravidei, 10 anos atrás, mais ou menos, que foi uma gravidez não planejada, mas que eu acabei tendo um aborto. Eu sabia, então, que ali tinha alguma coisa, mas eu não queria criar expectativa, então eu esperei de qualquer maneira a menstruação atrasar, ela atrasou um dia, eu disse, ai meu Deus, será 2 dias? Eu disse, não, então hoje é sábado, já tava em casa, eu disse, sábado vamos fazer então o teste. Eu já peguei 3 testes que eu tinha ali, eu tinha vários testes, né, que tem tanto, tem essas coisas em casa, peguei 2 testes mais baratinhos que eu tinha, um da Clear Blue, e coloquei lá pra fazer, e fiz o teste, e daí os 3 na hora saíram positivo, foi muito rápido, e daí a gente tinha confirmado. Só que eu não queria, né, por ter já sofrido aborto. Na primeira ali tentativa eu sofri uma gravidez química, né, quando o embrião na verdade não se nida suficiente, ele acaba sendo expulso pelo corpo. E eu pensei, eu vou esperar, eu não vou no médico agora ainda, eu vou esperar um pouquinho, quando eu tiver assim, mais certeza, esperar pelo menos 1, 2 semanas, aí a gente viu que a menstruação não desceu realmente, mesmo com teste positivo, a gente marca o médico. Daí ficou assim, claro que eu já estava me cuidando desde o início, desde janeiro desse ano, né? Eu já estava me cuidando, o teste positivo foi em julho, no 1º de julho, acho, 2 de julho fiz o teste, isso. O teste foi dia 2 de julho, então eu estava 7 meses me cuidando, tomando álcool, tomando café, um monte de coisa, cuidado extremo, não comendo sushi nem nada dessas coisas, então eu sabia que meu corpo estava pronto, eu estava tomando vitaminas e tal, então eu não estava muito preocupada, mas eu resolvi esperar, porque eu fiquei meio tensa, né, com a situação, porque eu não queria ir lá no médico e depois perder e tal, é muito chato. Daí eu esperei essas 2 semanas, né, daí eu marquei o médico, ou seja, 3 semanas depois, com 7 semanas já, né, quando a gente faz o teste, a gente já tá de 4 semanas, quando eu tava com 7 semanas, daí a gente foi no médico. E daí lá no médico, o que acontece, como é que funciona aqui na Áustria? Até pouco tempo atrás, a gente era obrigado a ir direto no médico da família. Isso acontece em muitos países aqui na Europa, que é o seguinte, você não vai direto no especialista, que nem no Brasil, né? A gente tá com problema no olho, a gente vai no oftalmologista. A gente tá com, sei lá, quer fazer o preventivo, vai direto na ginecologista. Aqui, até pouco tempo atrás, não era assim. Então, você tinha que ir no médico de família, você tinha um médico, um clínico geral. Você vai naquele médico de família, geralmente cada médico tem o seu consultório separado, a maioria deles, né? Consultórios independentes, mas atendem pelo SUS. O SUS daqui é como se fosse um plano de saúde, mas
não é privado, é um plano de saúde pelo governo, descontado direto do salário e tal, assim como acontece no SUS do Brasil, né? A gente paga os impostos e o SUS existe através dos impostos. Então é mais ou menos parecido assim, né? A gente vai lá no médico e faz os exames. Mas há pouco tempo atrás isso mudou e agora a gente pode ir direto no especialista que a gente precisa. Preciso de cardiologista, vou no cardiologista, marco cardiologista. Preciso de um oftalmologista, marco oftalmologista. E assim aconteceu também com o ginecologista. Então, ano passado eu fiz o preventivo, fiz todos os exames e tal. Com esse médico que eu tô agora, é um médico novo que eu não tinha antes, uma indicação de uma amiga, e desse ginecologista obstetra. E daí eu fui, então, pela segunda vez nesse médico pra confirmar a gravidez. Pra confirmar a gravidez, ele fez... Quando eu cheguei lá, né, eles perguntaram todos os detalhes, né, quando foi minha última menstruação e tal. E daí já fizeram alguns exames de sangue já, mas não fizeram exames de sangue pra fazer o beta, pra confirmar. Eles tiraram muitas ampolas de sangue, que é aquela coisa do pré-natal mesmo, já começaram o pré-natal. Aqui eles têm muita confiança no teste de farmácia, essa é a diferença que eu vejo aqui do Brasil. Quando a gente faz um teste de farmácia, no Brasil você chega no médico, pelo menos é essa a experiência que eu tenho, né? Você chega no médico, o médico fala, vamos fazer um exame de sangue pra gente confirmar. E aqui não, eles foram direto pra fazer um monte de exames, já começaram o pré-natal e, claro que também por causa porque eu já tava de 7 semanas, né? Então já tava na época de começar o pré-natal. E ele já fez, daí ele fez a confirmação da gravidez por um ultrassom. No caso, esse meu médico, a maioria dos médicos aqui tem, todos os ginecologistas que eu já fui, tinham já na própria sala, eles têm uma máquina de ultrassom. Não é sempre, não é todo médico, mas a maioria dos médicos ginecologistas obstetras que trabalham, né, nessa área, eles acabam tendo uma máquina de ultrassom. Ele já fez ali no próprio consultório dele, no mesmo momento que ele me atendeu, ele já fez ultrassom e já me deu os parabéns da gravidez, que realmente estava tudo certinho ali, tinha um embrião, tinha placenta, o coração estava batendo, já deu pra escutar o coração e tal, foi bem legal. E até por isso também que eu queria esperar, né, porque eu sabia que se a gente fosse um pouquinho mais cedo, com 4, 5 semanas, às vezes não dá pra ouvir o coração do bebê ainda. Eu queria muito ouvir o coração pra ter certeza, assim, eu sou meio São Tomé, assim, não, eu só acredito vendo, então foi muito importante pra mim, emocionalmente falando, escutar o coração do bebê. Então ali ele já deu os parabéns. E isso é uma coisa que geralmente não acontece aqui na Europa. Eu já vi vários casos na Áustria, na Alemanha, na Holanda, na Itália, de casos que quando a mulher tá grávida, principalmente, claro, quando ela vai ali com 4, 5 semanas fazer o teste, assim que ela faz o teste de farmácia, ela tem o positivo, ela já vai correndo pro médico e o médico fala assim, ó, eu sei que, né, que bom que você tá feliz, tal, tá grávida aqui, tá contando, tá mostrando que tem um saco gestacional aqui, mas não conta pra ninguém ainda, vamos esperar, quando tiver mais pra frente, daí você começa a se animar e se preparar. Então, o que acontece? As pessoas, os médicos geralmente eles são os médicos são assim um pouco precavidos, digamos assim, então eles não incentivam ou sei lá, ficam animados ou fazem as mulheres se animarem com a notícia, eles dizem sempre pra ter esse cuidado. E é totalmente entendível, né, porque existe uma chance de 20% de acontecer um aborto até as 12 semanas, até as 16 semanas na verdade, né, mas principalmente nesse inicinho é muito comum acontecer, a chance de aborto é muito grande, então eles já dizem geralmente que, ó, fica tranquila, espera, vamos aguardar pra ver se realmente vai pra frente. E o meu médico não, ele já foi, não, ó, realmente tá aqui, parabéns, é isso mesmo, tá bem forte, o coração tá batendo, e já marcou daí a próxima consulta. Então nessa primeira consulta eles tiraram o sangue e tal, fizeram tudo, daí nos exames de sangue eles detectaram que a minha tireoide estava baixa, e daí já no dia seguinte, assim que eles tiveram os resultados lá já, eles já ligaram pra casa, então eles não têm essa coisa de, vamos esperar o retorno pra ver, não, ele tem esse contato, então inclusive sempre que tem consulta, eles mandam um WhatsApp no dia anterior, tem consulta amanhã e tal. Claro que isso depende de médico pra médico, tá, de consultório pra consultório, não é só uma coisa da Áustria total, da Europa, não, depende muito de médico pra médico, inclusive se você mora na Europa, vem morar na Europa, e você não gosta do médico, procura outro médico. E acontece muito por aqui, eu já vi gente reclamando que o médico é chato, que o médico é antipático, que o médico demora a atender, não sei o que, mas muda de médico, já mudei de médico várias vezes, tem que encontrar um médico que eu gostasse. E eu tô com esse médico até agora e tô gostando muito dele. Inclusive, na primeira consulta que eu fiz com esse médico, foi preventivo, eu falei, né, que eu queria engravidar e tal. E daí ele me explicou o que eu deveria fazer, expliquei também pra ele que eu gostaria de ter o parto em casa, eu nem tava grávida ainda, né, foi só fazer o preventivo. Eu falei pra ele, né, do que eu
queria e tal, daí ele ficou meio assim, né, porque ele não é muito a favor, apesar de que aqui na Europa é muito comum ter parto em casa, na Áustria também, o governo paga e tudo, só que tem médico que não concorda muito, né, então o meu médico prefere hospital, clínica e tal, mas eu já conto como é que eu vou fazer o parto, que eu vou fazer bem diferente do que geralmente acontece no Brasil, pelo menos é o meu planejamento, né, mas eu conto mais pra frente em outro vídeo pra não ficar tão longo, sobre o parto. E daí, nessa consulta também, nessa primeira consulta, ele disse assim, ó, na próxima consulta, eu me consultei com ele umas 2, 3 semanas depois, ele disse, ó, a gente tem que fazer o Muta Kinda Pass, que é basicamente o quê? É a carteirinha de saúde do SUS, basicamente, que mostra como é que tá indo a gravidez, né? Então, a carteirinha da gestante. E essa carteirinha da gestante e do bebê. Então, no início da vida, o bebê vai ter todos os dados, vão ser colocados ali naquela carteirinha. Uma carteirinha comum, normal, né? Então, cada vez que eu vou lá, ele vai colocando os dados. Então, o governo que fornece essa carteirinha, ele vai preenchendo. E através dessa carteirinha, pelo plano, né? Pelo SUS que a gente tem aqui, eu tenho direito, então, a algumas consultas durante a gestação. Só que são bem limitadas. Então, se você já ouviu falar que na Europa tem pouca ultrassom, não sei o que, eles fazem realmente. E não é uma questão tem uma questão de médico para médico, tá? Na Europa, no geral, depende do médico, vai querer fazer mais ou menos. Mas também é uma questão de restrição do próprio plano. A maioria na Europa, no geral, é assim. A maioria dos países tem esse tipo de plano de saúde, que na verdade é um SUS, mas que é retirado direto do salário e tal, que não é privado, é público. E existem várias categorias de plano de saúde público. Então a gente tem, eu nem sei qual que a gente tem, mas eu acho que é o básico. E nesse básico, ele dá direito, por exemplo, só a 3 ultrassons durante toda a gestação. O primeiro, que é o morfológico, na verdade o primeiro eu acho que é o primeiro, exatamente, o primeiro morfológico de 12 semanas, depois um mais no meio da gestação, 20 e poucas semanas, que é mais um tipo morfológico, e depois um no final da gestação, para ver como é que tá para o parto. Então, o que acontece? Todos esses exames são pagos pelo plano, né, pelo SUS. E eu não preciso me preocupar com nada, os exames de sangue, exame de urina, porque cada vez que eu vou lá eles fazem exame de sangue e de urina, não preciso me preocupar com nada. Só que daí o médico dá a opção de fazer outros exames. Então, no meu caso, o médico deu a opção de fazer outros exames lá, outras ultrassons e tal. E como eu quero ter um parto o mais natural possível e tal, eu preciso ter certeza das condições do bebê, da saúde do bebê e tal, para mim poder ter um parto assim. Então, eu decidi fazer exames a mais, exames particulares. Então, além dos exames públicos, né, que eu tenho direito. Então, daí eu fui, né, fiz esses primeiros exames, depois eu fiz, o segundo foi com 11 semanas, eu acho. E sobre os sintomas, eu comecei a sentir sintomas, os sintomas que eu comecei a sentir foram uns enjoos, começaram com 6 semanas. Eu achei que eu não ia ter enjoo, não ia ter sensação, eu tô tranquila, mas com 6 semanas começaram, foram piorando, até mais ou menos umas 10, 11 semanas, depois começaram a melhorar. E hoje eu posso dizer praticamente que eu quase não tenho enjoo, às vezes dá um enjoozinho, um mal-estar e tal, mas bem tranquilo. Mas desde a 6ª semana eu fiquei muito enjoada, e o mais interessante é que eu ficava enjoada muito à noite, não de manhã, né, que geralmente é o enjoo matinal. Não, eu ficava enjoada à noite, então começava a escurecer, eu começava a ficar enjoada, começava a ficar com vontade de vomitar, mas eu não vomitei, nem uma vez eu vomitei, tive várias vezes ânsia de vômito, fiquei com balde toda vez que eu ficava sentada na sala no final do dia assistindo uma Netflix, uma coisa ali, eu ficava com o balde do lado, porque eu achava que eu ia vomitar, dava a sensação que eu ia vomitar, uma ânsia, mas eu não vomitei. Os seios também cada vez doeram mais, inchados, doloridos. Depois melhorou, né, mas daí eu conto no próximo, né, do terceiro pro 4º mês, como é que foi. Mas os principais sintomas foram esses, e também algumas cólicas e pontadas nas virilhas também, eu comecei a sentir que é realmente quando o útero tá começando ali a crescer, né, e começando a sair da cavidade pélvica, né, então eu sentia muitas pontadas ali, fisgadas ali na região de baixo, na virilha e tal. Eu também comecei a sentir bastante dor de cabeça, mas isso foi mais pro final do primeiro trimestre, lá pelo 12 semanas ali, mais ou menos ali,
10 semanas, quando os enjoos começaram a melhorar, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Ah, e também outra coisa, muito cansaço, muito exaustão, assim, extrema. Eu dormia e eu não conseguia descansar, não era suficiente, eu precisava dormir o tempo todo. Ainda tenho muito sono, mas o tanto que eu tinha não se compara. Então eu tava enjoada de noite, daí às vezes depois, durante o dia, eu também comecei a ficar enjoada, de manhã também, no final do primeiro trimestre eu ainda estava enjoada. Muita fome também. Comecei a sentir muita fome ali a partir da 8ª semana, mais ou menos. Eu comecei a sentir uma fome. É inacreditável, porque quem já acompanha a gente há muito tempo, né? Eu e Jean, a gente costuma ir no mercado de bicicleta, né? A gente não tem carro, então a gente vai de bicicleta no mercado, é pertinho. A gente vai e volta. E geralmente a gente enche nossas 2 cestinhas, são 2 cestinhas grandes da bicicleta. E então são 2 sacolas retornáveis, daquelas retornáveis, né, que a gente tem, que agora no Brasil tá ficando na moda, né, mas aqui a gente sempre usa. A gente comprava sempre 2 toda semana, que a gente faz compra semanal. E a partir desse momento a gente começou a fazer compra semanal com 3 sacolas só de comida. Então a gente começou a comprar um terço a mais de comida do que antes. Eu precisava comer muita fruta. Isso é uma coisa também que aconteceu. Eu peguei repulsa por qualquer coisa que fosse industrializada, que fosse frita, que fosse muito processada. Eu não conseguia comer nada processado. Eu queria comer fruta, muita fruta e coisas feitas em casa. Então, por exemplo, carne moída. Também comecei mais pro finalzinho ali do primeiro trimestre, comecei também a ter muita vontade de comer carne. Eu nunca fui muito de comer carne, nenhum tipo de carne, principalmente carne vermelha. Eu comia assim uma vez a cada 14 dias, porque tinha ali, eu comia. Nunca fui contra, né, comer carne vermelha, nunca fui vegana, vegetariana, nem nada disso. Mas não sei, não gostava. E daí, no final do primeiro trimestre, comecei a ficar com uma vontade de comer carne. Então eu queria comer carne feita em casa, fiquei com nojo de qualquer coisa vinda de restaurante também. Comecei a ficar assim, antes, né, a gente gostava sempre de pegar um lanche toda semana e tal, e não conseguia mais comer nada, hambúrguer, pizza, batata frita, ou qualquer coisa congelada, industrializada, eu não conseguia comer, queria só comer coisa saudável, por incrível que pareça. E eu não tive nenhum desejo estranho até então, né, nesse primeiro trimestre, então foi bem tranquilo. E fora isso, eu não tive mais nenhum, eu acho que não teve mais nenhum sintoma, assim, mais sede, mais fome, uns enjoos e o cansaço, basicamente. Ah, e claro, também, óbvio, eu quase esqueci, a vontade de fazer xixi, muita vontade de fazer xixi, muita vontade de fazer xixi. Eu cheguei a precisar acordar de madrugada pra fazer xixi. Agora tá começando a melhorar já, mas agora eu já tô de 4 meses, quase 4 meses e meio. Mas eu conto isso então no próximo vídeo. Semana que vem eu faço mais um vídeo contando mais esses detalhes, e na semana que vem também eu conto do início do enxoval, né, porque daí a gente começou mesmo um enxoval mesmo, começou ali no final do primeiro trimestre, no começo do 4º mês, né, do 3º pro 4º mês. Então eu vou contar um pouco mais pra também esse vídeo não ficar longo. Eu vou mostrar também o que eu já comprei pro bebê, inclusive essa cadeira maravilhosa que comprei, que é a cadeira de amamentação. Mas isso fica para um próximo vídeo. Então, como eu falei, se você não assistiu a Descoberta, como foi o planejamento, comenta aqui. Se você tiver dúvidas, perguntas, curiosidades sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários ou manda por direct pra mim lá no @luhits, me segue lá também. Me manda perguntas que daí eu posso responder, se vocês quiserem que eu faça um vídeo respondendo perguntas especificamente, daí a gente também pode fazer um vídeo respondendo perguntas especificamente. E daí na semana que vem então eu falo um pouco mais sobre alguns outros exames, o sexo do bebê, e conto e mostro um pouco do enxoval já que a gente já adquiriu, né? Digamos assim, já comprou algumas roupinhas e tal, tá bom? Então, muito obrigada por participar, por assistir, por estar aqui comigo nesse momento muito especial. A gente se vê então na semana que vem. Amanhã ainda vai ter um vídeo sobre a nossa viagem de motorhome. E eu vou colocar, depois de publicar esse vídeo, também vou colocar lá no Reels, no @luhits, o crescimento da barriga das 4 semanas até as 12 semanas, pra vocês verem a evolução da barriga, que eu criei uma barriga bem rápida. Eu achei que minha barriga ia demorar a crescer, mas logo ela está aqui, está bem grandona. É bem interessante, tá bom? Um beijo, gente. Valeu, até a próxima. Tchau!